Olá, começando mais um PROS, o nosso podcast de gestão com aquela pegada de UI. E hoje eu estou recebendo um casal aqui do direito imobiliário e da parte imobiliária e também do direito, né? Porque não é só do direito. Bom, eu estou recebendo o Vinícius e a Karine Marques, né? Como eu falei, eles são um casal, proprietários da MQ? MQ mesmo, né? MQ Prime. Isso, eu lembrava que tinha mais coisa. Que é uma imobiliária de casas de alto padrão. Inclusive, já brinquei aqui que hoje a gente vai sair com uma casa aqui de alto padrão comprada, hein, gente? Sim. Mas, bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigada por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Primeira vez que a gente vai falar sobre esse ramo imobiliário. Que da hora. Muito legal aí, ó. A gente vai desmistificar. Exatamente. Vamos desmistificar aí muitas coisas. Mas sejam bem-vindos, muito obrigada. E aí eu queria pedir para que vocês se apresentem aí para o nosso público, para eles conhecerem um pouquinho melhor de vocês dois. Então, vamos lá. Eu sou o Vinícius Marques, sou corretor de imóveis, estou na profissão desde 2011. Estou aí, realizando sonhos e ajudando, né, as pessoas a realizar os delas, né? Realizando os meus e os delas. Isso aí. Literalmente. Meu nome é Karine Marques. Queria também agradecer, né? Pela oportunidade para falar. Eu sou advogada, só que eu comecei a ajudar o Vinícius na imobiliária desde 2014. Então, acabou que eu saí um pouco do escritório, advocacia, e mais para ficar por conta, o que me obrigou, né, a me especializar mesmo em direito imobiliário quanto direito locatício também, que são leis separadas, que têm especificidades. Então, nós estamos aqui e é uma parceria que está dando certo. Isso aí. Graças Dentro e fora dos negócios, né, cara? Isso mesmo. É bom demais. Mas, Vinícius, nem está na nossa pauta, não, mas você falou sobre sonhos, né? E é interessante porque, não sei se mundo afora também tem esse sentimento, mas brasileiro tem, né? Muito desse sentimento de que a casa é um sonho mesmo, né? Sim. Como que é lidar com isso, assim? É muito bom. Principalmente foi quando eu comecei, eu vi que realmente era esse o meu propósito, era o meu objetivo, porque é o seguinte, o pessoal tinha interesse de comprar um imóvel, às vezes passava por várias imobiliárias e não conseguia. E eu ali, dentro do mercado, eu comecei ali no Popular, comecei na MRV Engenharia. Uhum. E depois eu abri uma imobiliária, a gente vendia casas populares, agora a gente está também no mercado de médio e alto padrão. Mas é muito gratificante. O pessoal ter aquele sonho, fala, nossa, eu achava, o que eu ouvia, né? O pessoal falando, eu achava que eu não ia conseguir comprar nada e eu consegui. E a gratidão dela, assim, eu achei muito massa. E esses são os clientes que mais indicam. Exatamente. Porque eles ficam tão gratos, né? E aí, olha, eu consegui, você vai com fulano, vai no Vinícius, que o Vinícius que resolve. Então, até hoje, tem gente que... A gente conhece ele como Marques, a gente conhece ele como Vinícius. Vai lá no Vinícius, porque com o Vinícius que eu consegui. Se você não conseguiu, vai lá no Vinícius que o Vinícius resolve. E por que vocês acham que tem toda essa dificuldade, assim, burocracia mesmo? Hoje, assim, tá cada dia mais burocrático, né? Principalmente, antigamente, quando a gente começou, era muito simples, era bem mais simples. Pra você ter uma ideia, o pessoal chegava lá na loja, eles tinham renda informal, falava assim, ó, minha renda é tanto, a gente pegava uma declaração dele, às vezes assinada e tudo, a própria punha, e mandava pro banco, o banco aprovava. Hoje em dia, que loucura, hein? Não, por isso teve um monte de imóveis retomados. Graças a Deus, clientes nossos não teve, mas o que tem muito de retomar, de leilão da Caixa, é esses maus contratos em que tanto o gerente quanto a parte de financiamento imobiliário não conseguiu pegar. E aí era coisa assim, tinha muita verba, então o banco liberava deliberadamente mesmo, tá? Nem aí. Não tem nome limpo... Queria ter chegado nessa parte, gente. Tem um meme no Instagram, né? Na minha vez, as coisas complicam. Bem na minha vez. Tá cara, a casa tá cara. Não, e agora, pra você ter noção, né? A gente tem clientes com nome limpo, renda comprovada e a Caixa trava. Porque não e hoje tem o percentual também de entrada é muito grande, né? Agora tá 50%, não é isso? Depende. Hoje tem algumas modalidades aí de 70%, 50%. Aí tem outros bancos que conseguem ainda financiar em 80%. Tem que fazer uma análise mesmo, sabe? Mas, assim, isso depende muito também do tipo de imóvel. Imóvel popular hoje que ganha a Caixa. Os outros bancos privados,
Aí a gente consegue vender os outros imóveis com mais facilidade. Tem a questão de taxa de juros, essas coisas. Vistoria da Caixa, vistoria, né, do engenheiro, tudo é... Mas assim, o que eu sempre digo é o seguinte, quanto mais tempo demorar, mais difícil fica. A gente nunca viu uma melhora. Igual a gente fica lançando aí um novo programa. É complicado. A Caixa mesmo está passando por uma situação de estar sem verba. Então, eles ficam criando mais programas, está criando dor de cabeça. Porque se um imóvel de 160 mil não está tendo renda, não está tendo verba, imagina para 500 mil. Então, eles estão inventando moda e, assim, a gente fica meio chateado porque atrapalha todo o mercado e você vê claramente que é algo eleitoreiro. Então, quem está lá mesmo vivenciando, você conversa com gerentes, com correspondente de caixa, sabe que não está assinando. Muita gente passando aperto. Questão de... nosso país está quebrado, né? E está piorando cada vez mais, sem querer levantar a bandeira de partidária, porque senão, né? Aí vai começar a militância da internet. Gera conflito. Mas, infelizmente, nosso país está quebrado. Né? Contra fatos, não há argumentos. E o que a gente fica meio assim, que a gente passa para alguns clientes, né? Tá faltando dinheiro. O cliente que antes assinava tudo em uma semana, demora 3, 4 meses. Porque esperando a verba. E aí o cliente não entende. Mas aqui, o governo lançou tal coisa, tem dinheiro. Tá, mas aí eles vão liberando a conta gotas também. Não é tão simples assim. O orçamento é muito inferior à demanda. A gente sabe que o déficit habitacional é muito grande no Brasil. E, quando tudo encarecendo, piora, porque tem construtores que já saíram do mercado. Porque você constrói hoje o mesmo valor que você construía, sei lá, um prédio de 4 andares, você constrói só uma casa, o mesmo valor. Então, assim, é algo que atrapalha o mercado como um todo. Mas é isso. E aí, como que começou? Você fala a gente? E é interessante. Vou emendar numa outra pergunta, que é interessante também. Você tem uma imobiliária, só que ela é do direito imobiliário. Como que foi isso? Então, eu vim da MRV, da construtora, né? Aí eu passei por uma imobiliária para poder aprender como que funcionava o mercado na imobiliária, para imóvel avulso, porque na MRV a gente aprende só lançamento, que é só prédio na planta, aquele negócio todo. Aí eu passei por lá e falei assim, eu quero abrir uma imobiliária. Aí eu fui, comprei uma casa lá em Esmeraldas, e eu fui e montei a imobiliária nessa casa. Aí lá eu cheguei a morar lá sozinho por 6 meses, a gente já namorava com a Karen. E lá era assim, eu tinha uma cama e o resto era tudo mesa de escritório, sabe? Foi até legal, porque aí eu comecei a contratar gente, aí o negócio começou a dar certo, aí eu construí uma loja na frente, depois construí uma sobreloja em cima. E a gente começou a montar a equipe. E eu falei, Karina, eu estou precisando de você. E ela trabalhava no escritório de advocacia. Eu fazia Você já era do direito? Eu fazia faculdade, não tinha formado ainda e era estagiária de um escritório. Ela era estagiária. Ai, que legal. Só que a parte burocrática, para mim, foi sempre um desafio muito grande, sabe? Na venda, eu desembolo. Ele é comercial. Mas a parte burocrática, eu garro. Aí eu falei, Karina, eu preciso de você. E ela saiu do emprego, acreditou em mim, né? Comprou na planta. Comprou na planta. E a gente foi para esse desafio juntos aí. Não foi fácil trabalhar junto, assim, principalmente a gente não tinha nem casado ainda, sabe? A gente morou junto, ela falou, eu quero casar. A gente enrolava. Aí foi um dia que ela me deu um ultimato, né? Ela falou assim, ou a gente casa ou eu vou embora. Do direito ainda? Aí eu falei assim, então bora, vamos casar. Mas ele falou morar junto, foi o quê? Uns 3 meses só. Foi. Aí, por exemplo, eu fui morar em abril, em julho, eu já dei intimata, já dei entrada. Aí demorou a documentação sair. Saiu em setembro e a gente casou em setembro de 2015. Gente, até para casar tem burocracia? Tem. Tem. Nossa, mas, tem que ter porque vai que a pessoa é casada e quer casar, então tem todo um trâmite. Né? Aí tudo tem um porquê, né, cara? Tem, não é? Enfim, brasileiro. Dá nota aí o pingo d'água, né? Imagina. Mas a corretagem, ela é um desafio diário, sabe? A gente tem que estar sempre se reinventando, sempre procurando novas fontes de renda dentro do mercado imobiliário, porque se a gente ficar só à mercê de, às vezes, financiamento para o cliente, a gente acaba passando, inclusive, aperto financeiro. Eu conheço corretores aí que é focado somente no nicho, só em venda, e com essa questão de falta de verba do banco, teve que vender bens para poder pagar a despesa de loja, sabe? Então, é bem complicado. Então, dentro do mercado imobiliário, a gente consegue ter várias fontes de renda. A pessoa só tem que
procurar aprender direitinho para poder conseguir, sabe? Mas você tem muito perfil empreendedor, né, Vinícius? Ah, tem que ter, né? Senão a gente... Só de ver ele falar dessa criatividade, procurar outras formas, né? Ah, não. Senão a gente passa aperto, né? Passa. E a questão do corretor, ele tem muita oportunidade também, até dentro do próprio mercado. E eu acho que até um conselho, né, para os corretores. Você tem que se preparar para, como é uma profissão autônoma, né? Sim. Por exemplo, se ele tiver, sei lá, uma doença, né, ou quebrar um braço, você tem que, as contas não param por causa disso. Então, a gente tem que ter a consciência de, ó, nós estamos numa profissão que é uma profissão que depende de mim. Então, o que eu posso fazer para ganhar dinheiro sem eu também pôr a mão na massa? Totalmente, né? Totalmente. Mas a profissão o mercado imobiliário em si, a gente consegue pegar bastante coisa, sabe? Então, assim, a gente lá tem a venda, que é o foco principal, mas também tem a locação, que é a parte onde a gente consegue ter uma renda recorrente, principalmente para poder pagar as contas. A gente quer 10%, mas os 10% de um volume, a gente consegue um valor expressivo para poder pagar as contas, às vezes até sobrar um tiquinho. Mas se pagar as contas, já está bom. Já está no lucro. Já está no lucro. Aí tem também despachante imobiliário, onde a gente faz a parte de documentação para o cliente. A hora que ele compra o imóvel, a gente entrega para ele a documentação pronta. Então, desde o financiamento até a parte de transferência do imóvel. Essa é mais uma fonte de renda. E a gente tem também a parte de avaliação. Então, para você ver, só aí são 5. Não vai entrar um curso aí no meio, não? Vai. Entrar no mercado digital, hein, Karine? Bora? Então, a gente já tem já. Inclusive, a gente tem. A gente tem uma mentoria, para quem quiser, chama Corretor Número 1. É uma trajetória para quem quer entrar para a profissão de corretor de imóveis e aprender do zero tudo que ele precisa aí para poder entrar para a profissão. É bom. É um mercado muito bom. A gente tem muito desafio. Né? Assim, apesar de quem está entrando agora vai aprender da agora para frente. Agora tem muita gente que tem dificuldade de adaptar as mudanças. Quando eu entrei no mercado imobiliário, o que a gente precisava era só de uma placa, sabe? Hoje em dia a gente falta fazer dancinha no TikTok para vender. Você é muito ligado no digital, né? Eu vejo que você sempre faz os vídeos das casas, você tá sempre, todo dia você tá numa casa diferente. A gente tem que fazer. Eu comecei a fazer os vídeos imobiliários na pandemia, sabe? O pessoal queria fazer uma visita no imóvel. Aí falou assim, eu quero fazer uma visita virtual. Eu falei, então tá. Aí eu ia lá no imóvel, fazia uma chamada de vídeo no WhatsApp, alguma coisa assim, mostrava o imóvel pro cliente. Só que aí tinha outra, eu tinha que fazer isso de novo. Eu falei, você quer saber? Vou abrir um canal no YouTube e vou começar a filmar os imóveis ali. Quando ele quiser ver, eu só mando o link. Eu só vou uma vez, não precisa de toda hora, né? Aí eu comecei a fazer e daí, então, eu fiz vários de todos. Praticamente todos os imóveis que entram para a carteira, a gente faz o vídeo e o cliente é uma forma dele visitar o imóvel antes de ir pessoalmente, sabe? Então, essa ajuda demais. E a importância também da gente estar sempre ligado, porque o mundo como um todo, ele atualiza muito rápido, né? Sem dúvida. Então, se você não se adapta, imagina se você tivesse se envaidecido ali, ou enfim... não, eu vou filmar para ficar mostrando para esse povo? Um povo folgado, né? Sei lá, tem um pensamento escasso. Imagina as oportunidades que você teria perdido, né? Pois é. Não, e facilita demais, porque o cliente ele já visita o imóvel, né? Então, ali ele já viu o imóvel na televisão, ele pega, né, a televisão maior assim, já vê tudo. Aí fala, gostei, eu quero ver pessoalmente. Então, ali a venda já está mais ou menos o quê? Uns 70%, 80%. Ele já vai direcionado, né? Já sabe, eu quero aquela que tem o escorregador tal, aquela que tem o pé de manga na frente. Ele já identifica as casas pela algo que... Aquela que você... quase caiu da gravação. Não, e é legal. Eu acho que o pessoal, eles gostam mais dos perrengues, né? É legal demais. Teve uma casa lá que eu fiz o vídeo, tem um escorregador. Aí eu fui subir lá na casinha de árvore lá e desci no escorregador. Tinha um prego pra cima. Nossa. E minha calça novinha rasgou. E aí tava filmando. Aí eu falei, rasgou minha calça. Aí a menina que tava me filmando, você vai cortar isso? Eu falei, cortar? Vou não. Aí pra você ver, gente, tá vendo? É vida real, é isso aí que tá rolando. O drone que cai. Não, meu drone caiu dentro da água. Um dia eu filmando a casa, aí eu fui fazer um rasante assim para poder descer e entrar dentro da área gourmet, só que tinha uma lagoa antes. Aí eu não sei o que rolou, o vento, não sei, ele bateu na quina lá e puf, dentro da água. Aí eu tava pra desistir de pegar, ele falou assim, não vai funcionar mais, caiu dentro da lagoa. Aí um amigo, não, vai lá, entra lá. E a lagoa não era muito funda, né? Batia mais ou menos aqui. Aí eu tirei a roupa, fiquei de cueca. Desci. Nossa, e ele filmando. Eu falei, filma aqui, o povo vai ver aí o que pegou, né?
Aí filmou, mostrando, eu lá caçando o drone, e por fim nós achamos, e o drone voltou a funcionar, você acredita? Voltou a funcionar, peguei ele ligado lá dentro. Gente, a marca é boa. Vou fazer a propaganda, a DJI patrocina aí, o podcast já. Prosa Prosa de gestão, a DJI. Isso aí. Funcionou, viu, gente? É mais de 1 metro, né? Ué. Faz 1,50 m de... Mas assim, as redes sociais, quando chegaram, né, Instagram, anos atrás, vendia esse ideal de perfeição. Todo mundo era politicamente correto, todo mundo era saudável, acordava às 5 da manhã para ir para academia e por aí vai, né? Só que agora a gente está meio saturado dessa falta de realidade, porque ninguém é perfeito o tempo todo. Não é, não. Né? Então, esse tipo de conteúdo conecta muito com as pessoas, né? Porque fala, pô, o cara é igual a mim, passa perrengue, rasgou a calça, entrou na água. Ué. Né? Isso conecta muitas pessoas. E eu acho que tem que ser natural, sabe? Pessoal, eu vejo que muita gente, quando vai começar, principalmente a gravar, fica muito bitolada a querer falar 100% correto. Negócio, não, só é gente como a gente. É seu jeito que vai encantar, entendeu? Mas isso te conecta com as pessoas. Mas me conta, tem um ideal, assim, de imóvel que as pessoas procuram? Ou é muito diversificado? Que tipo de imóvel vocês mais... Então, hoje, dentro do mercado que eu atuo mais, que é o mercado de médio e alto padrão, que é mais sítio. Então, o imóvel ideal para o meu público-alvo hoje, que é para esse imóvel, eles procuram mais casa dentro de condomínio, o pessoal mais aposentado e tudo, mas isso depende muito da fase da vida, né? Então, o imóvel ideal que eu falo é aquele que a cliente tem condição de comprar. Porque tem muita gente que às vezes idealiza assim, eu quero uma casa assim, 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 mas por enquanto ele só consegue comprar um apartamento e tá tudo bem. É o primeiro passo, a gente precisa desse primeiro passo. Foi o que a gente fez. Compramos primeiro um apartamento, depois, da MRV, eu era corretor lá na época, eu comprei com desconto e tal. E, assim, não era o meu sonho morar lá, sabe? Mas se eu não tivesse comprado aquele apartamento, eu não teria condição de ter comprado a casa depois. Então a gente precisa passar por um processo, sabe? Para depois a gente chegar onde a gente quer. As pessoas não querem o processo. A pessoa vê, às vezes, né? Ou você tem aqui o processo de gestão e quer... Não, eu quero montar e tem que ser tudo perfeito. E você teve o seu começo. A gente teve o seu começo. Todo case de sucesso teve o seu start. E é mais ou menos isso. E a questão dos imóveis, a gente vê a preferência de imóveis mais completos, que tem armários. Quanto mais arrumado, melhor. Que eu vejo que tem muita gente que, principalmente quando envolve, às vezes, herança e tudo... o imóvel fica sem dono, porque aí o pai e a mãe morreu, aí o irmão... Eu não vou mexer, porque na hora de ver, eu vou ter que dividir com o restante. E fica deixa os imóveis assim, bem jogados. Então, assim, se você quer vender, né? A primeira coisa é cuidar. É uma dica. Isso cuidar. aí A gente vê que com uma decoração bacana, armários planejados, box, tudo, detalhes. Detalhes e vendem muito mais rápido. Né? E tem gente que acha assim, eu vou vender e delarga, né? Delarga e aí acaba que demora a venda do seu imóvel. Isso acontece muito. Então, já vou puxar um gancho aí. Quais são os maiores erros de quem compra e de quem vende imóvel? Então, vamos lá. Principal erro de quem vende um imóvel, de fato, é o que a Karen falou aqui agora. Deixar o imóvel largado. Não, eu já vou vender mesmo, eu não vou mexer nessa infiltração. Eu já vou vender mesmo, eu não vou pintar a casa. Eu te falar, se você não fizer isso, você não vai vender mesmo. Porque o cliente, ele quer ver o imóvel bacana, sabe? Vale a pena o investimento. A maioria quer comprar para chegar e já entrar. Claro que ele vai fazer uns toques da coisa, né? Não gosto dessa cor, às vezes pode acontecer. Só que até para você ter que encantar o cliente, que é uma venda. Eu gosto de você chegar numa cafeteria e tá tudo sujo. Você vai ter nojo de então, o cliente, às vezes, na hora de for vender o imóvel, deixar o imóvel arrumadinho, pegar ali a melhor coxa da cama para colocar. Tinha uma cliente minha que eu vendia a casa dela. Eu falava com ela que tinha cliente, cara, ela preparava a mesa inteira, assim, deixava aquele negócio mais bonito. A linda e o Cláudio. Tem uns casos de queijo. Nossa, é um amor, é muito bacana. E, assim, a casa dela vendeu muito rápido, mas por causa disso. Ela era muito detalhista nessas coisas. A decoração que ela faz na casa, assim, é excepcional. A pessoa compra pela decoração, né? Pelos olhos. Então, assim, vale muito a pena você investir nisso para poder vender o imóvel. E o principal erro de quem está comprando é querer comprar aquilo que ainda não tem condição de comprar. Isso é uma coisa que atrapalha ela a realizar o sonho. Porque a gente precisa dar o primeiro passo primeiro
para depois conseguir comprar aquilo que a gente tanto sonha, porque o imóvel valoriza. A renda da gente, às vezes, não acompanha a valorização do imóvel, mas quando ele valorizar, você ter ali o lucro daquela venda ali, você consegue pegar aquele valor e dar de entrada num outro imóvel, entendeu? Entendi. E não ficar assustado com 30 anos. É mais ou menos a mesma lógica do carro também, né? A gente começa com um carrinho ali mais ou menos, quando a gente é mais novo, aí a gente vai crescendo, pegando um carro mais robusto, né? Mais caro. E não ficar assustado. Vou financiar em 30 anos. Não tem problema, vai lá. Daqui a pouco você quita, a prestação ela vai ficando irrisória durante um tempo. Porque quando eu comecei a vender imóvel, a prestação, o pessoal pagava em torno mais ou menos de R$300 prestação. E era muito caro para a época, porque o salário mínimo era coisa de 500, 600, 510. Então era quase um salário mínimo, era muito dinheiro, né? A pessoa fala, como que eu vou pagar R$300? Então você vê, isso tem 13 anos? Não, e tinha alguns clientes com renda acima de 3 mil que pagavam 600. Era acima do salário mínimo. Hoje, se você achar um imóvel com prestação de 600, você paga rindo. Que é menor do que um aluguel. Então acaba que o valor da prestação, com o tempo, ele fica irrisório. E não é muito tempo. Aí daqui a pouco o seu salário está maior, você consegue pagar mais de uma prestação, juntar. Eu ia falar isso agora. Tem estratégias também para você diminuir esses 30 anos, né? Eu conheço eu participo de um grupo de networking que se chama CE, Conexão Empreendedora. E a gente tem uma mentora de finanças lá, já até veio aqui, a Patrícia Metzger. Ela contou o caso de que ela comprou um primeiro apartamento com o esposo quando eles casaram, também um financiamento de 30 anos para mais, e eles pagaram em 3. Porque aí eles foram antecipando as parcelas, né? O foco deles era esse, e aí em 3 anos eles quitaram o imóvel. Hoje eles já estão em outro imóvel muito maior, muito melhor. Então, tem estratégias também para a gente poder prosseguir, né? Exatamente. Mas, Karine, quero fazer uma pergunta exclusiva para você agora. Muitas pessoas acham que não precisam de respaldo jurídico para as coisas, né? O brasileiro tem aquela famosa frase de dar um jeitinho em tudo, né? Sempre quer dar um jeitinho, quer pagar menos, né? Burlar as coisas. Quais são as consequências de, principalmente na compra de um imóvel, não ter respaldo jurídico? Então, o que acontece? Que eu vejo, assim, alguns erros, né? De alguns compradores que, eu vou comprar direto porque eu economizo. Né? Que aí já não precisa pagar a comissão do corretor e aí eu já estou ganhando, né? Eu já estou saindo na frente e tudo. Os espertinhos. Sempre tem. Mas assim, a pessoa ela tem a opção de... tem esse direito, né? Não, tem o direito e consegue, tá, gente? Não tô falando que... Mas a questão toda, normalmente a maioria dos problemas dos imóveis não é só fisicamente. Porque o imóvel ele está perfeito. O problema normalmente está na documentação. E é nisso que a pessoa, ela às vezes acha que está fazendo um negoção e na hora de registrar ela já não consegue. Então, assim, primeira coisa, erro até de alguns corretores também. Primeira coisa, gente, pegar a matrícula do imóvel. As pessoas têm que entender que compra e venda não garante propriedade, escritura não garante propriedade, procuração não garante propriedade. Propriedade é o registro no cartório de registro de imóveis, a qual vai constar na matrícula quem é o real proprietário. Então, tem muita gente aí que está com contrato de gaveta achando que é dono do imóvel e não é. Então, é nesse sentido mesmo que a pessoa ela tem que ficar atenta, olhar a documentação. E não adianta utilizar documentação atrasada. Esse aqui é da época que eu registrei. Porque tem outras coisas que podem acontecer ao percurso, né? Da vida. Então, é um ônus, é um processo que a pessoa vai lá e, às vezes está sabendo, às vezes não está, e vai indo e vira uma penhora nesse imóvel, um leilão. Então, assim, tem muita coisa que... não está no imóvel físico, mas sim na documentação. Então, a primeira coisa é olhar a questão da regularização, se ele está todo certinho. O contrato de compra e venda é um alerta muito grande, que eu já vi casos de pessoas que comprou o imóvel e depois ela descobriu que o mesmo imóvel foi vendido para 5 pessoas. Mas tinha muito esse negócio de contrato de compra e venda, acho que na época dos nossos avós ali. Sim. Praticamente todos esses imóveis de família mais antigas são de contrato de compra e venda. Mas até hoje, né, gente, o registro é muito caro. Né? Então, assim, tem toda uma burocracia. Não é simplesmente só fazer ali a escritura. Aí você tem que pagar o ITBI, depois do ITBI, aí você tem que pagar a escritura e depois o registro. Então, às vezes, tem gente que faz só a escritura e eu pago o ITBI, ou então parcelo o ITBI, né? Tem prefeituras, e vai de prefeitura para prefeitura, e não registra.
Então, às vezes acontece alguma coisa na hora que você pega e tá aqui. Eu falo, não, mas e o registro? Quando eu olhar, tá no nome de fulano, de ciclano. Nossa, Deus. E às vezes a pessoa já morreu. Tempo de entrar no inventário da pessoa. Às vezes a pessoa nem mora perto mais, não tem mais contato. E agora, para fazer alguma transferência, igual um contrato de compra e venda, precisa fazer escritura. Você precisa de documento do antigo proprietário. Sim. E aí, às vezes a pessoa mudou, separou, aí você entra uma confusão. Então, assim, quanto mais rápido, gente, você comprar um imóvel, você já transferir para o seu nome, menos dor de cabeça, menos problema. Resolve a questão e pronto, né? Fica mais seguro também. O que a gente prioriza lá na imobiliária é o seguinte, a gente quer resguardar para o cliente não ter problema. Porque tem muito advogado que atua mais na área para resolver o problema. A gente não quer chegar lá, sabe? A gente quer deixar tudo... Antecipa. Então, uma coisa que a gente já faz lá. O Vinícius, ele fica na parte comercial. Então, ele ele pega a documentação ali e aí passa para mim. Então, o pente fino é comigo. Eu sou a chata e a fiscal. E aí o povo já sabe. Porque passou para o Vinícius, a venda está fechada. Não. Aí eu vou tirar certidões, que é algo também que... problemas no nome, né? A gente não sabe. Dependendo do problema do nome da pessoa, não consegue passar. Mesmo, não, mas eu paguei a vida. Não interessa. Se o proprietário ele tem algum problema, dependendo do problema, você não registra. Uma ação judicial, algo do tipo, né? Não, às vezes dívida até com a Receita Federal. Sem a certidão, por exemplo, da Receita Federal, eu não consigo registrar. Você faz a escritura, você paga ITBI, mas na hora que chegar no registro, você não registra. Enquanto não regularizar. E aí é uma boa para a gente falar. Então, a gente falou da documentação, a gente falou do contrato, do registro. O que seria importante observar na hora de comprar um imóvel? Primeira coisa, né? Você vai comprar, você vai caçar um corretor. Isso é muito Procure importante. o Vinícius na MQ. Aí, sim. Mas por quê? Tem que visitar o imóvel. Um ou outro cliente nosso já comprou sem visitar, mas às vezes mandou a mãe, mandou um tio, a pessoa está no exterior, né? Que graças aos vídeos o Vinícius conseguiu alcançar a gente. A gente vende para gente de fora, para você ver, por causa do YouTube. Por causa do YouTube. E é uma coisa que é legal. de graça, pensa. E aí, o que acontece? Às vezes manda um parente e aí a pessoa faz todo o trâmite. Hoje, graças a Deus, com a questão da assinatura digital, certificado digital, a gente consegue muita coisa. E aí a pessoa compra sem ver. Então, primeira coisa, você está aqui no Brasil, não tem desculpa. Então, vá no imóvel. E Avalia bem a questão de estrutura, né? Tudo. Preferencialmente mais de uma vez, até para você ver detalhes. Se estiver chovendo, Vinícius até Melhor brinca. ainda. Fala, não gosto de marcar visita. Menino, você tem que ir, gente. Vai que tem uma infiltração lá gigante. uma É boa, o hein? momento Boa de dica. você... Porque o cara maqueia ali, tampou, né? Tá pintado, tá beleza. Não tá chovendo. Aí na hora que começa a chuva, aí volta, não tem jeito, né? E o Então o pessoal cara tem fica mania- doido para vender antes de começar a chover. Mas é a realidade. Então, assim, primeira coisa, visitar mesmo o imóvel e tudo. E segundo, procurar... Beleza, você vai comprar direto? Mesmo assim, não economize em questão de, na hora da transferência, ter uma pessoa que entenda. Né? Seja um advogado, Uma seja um consultoria corretor, jurídica, uma né? Para consultoria. poder avaliar a documentação, tanto do imóvel quanto do vendedor. Porque ali pode ter coisas ali que pode impedir ela de conseguir, né? É aquele famoso golpe, né? Nota barata, deixa eu aproveitar a oportunidade. Aí transfere ali a entrada, aí vai, nossa, e agora? O cara já gastou. Então, aí que vem o transtorno. Então, tem que avaliar direitinho, saber, né? Principalmente, porque se o cara compra isso, compra um imóvel numa imobiliária e ele tem esse tipo de problema, você tem um respaldo jurídico ali da própria imobiliária. Pô, cadê as certidões? Não tirou. Lá a gente tem até esse critério, sabe? A gente só deixa o cliente depositar o sinal de entrada, que normalmente a gente pede até um valor mais baixo, após a emissão de todas as certidões. Então, todas as certidões emitidas, a gente faz ali o contrato de compra e venda, ele já assina e pode depositar tranquilo, que não vai ter problema, porque já está tudo pronto. Agora, se você dá o sinal e depois você tira as certidões necessárias, aí você pode ter problema, surpresa e ter problema. Eu sei de caso aí que aconteceu um problema assim em imobiliária, que por causa de um vacilo desse, não ter tirado essa certidão, o cliente deu uma entrada, tipo assim, na época um valor aí, não sei, de 30, 40 mil, que hoje virou mais de 300 por um processo. Então a gente, que é corretor também, tem que ficar muito atento a esse tipo de situação. Não é só vender não, gente. Vender é muito bom, a comissão é legal, mas tem que ter responsabilidade. Porque senão depois o problema também vem maior. Não é? E mais difícil de resolver. Bem,
E aí, continuando, né? Primeiro a visita do imóvel e a questão da documentação mesmo. Porque a documentação, ela é tipo a identidade CPF do imóvel. Então, a gente tem que ver se está tudo certinho, porque não adianta você ter o bem, mas não conseguir transferir ele para o seu nome. Então, Aí não é seu, né? Enquanto não está no seu nome, não é seu de fato. Não é qualquer seu, um pode tomar em algum momento. Exatamente. Quem não registra não é dono. Isso aí tem até um artigo no Código Civil sobre isso. Isso aí. E como que é essa parceria aí do amor dentro dos negócios? Foi um desafio no começo, né? Foi, porque assim, criações diferentes. Você tem aqueles problemas do casamento, só que a gente tinha os problemas da empresa junto. Entendeu? Da gente estar jantando e a gente começar a falar determinado assunto, falar assim, espera aí, deixa eu ir lá no escritório. Deixa lá resolver. O problema é que a gente morava no escritório, então a gente não conseguia sair do trabalho, entende? Então a gente foi amadurecendo muito com o tempo, com as brigas, com as discussões, né? Mas graças a Deus hoje a gente consegue separar bem aí, não tem, né, muito conflito mais com isso. Mas é muito bom, porque ali eu consegui juntar a qualidade que eu tenho, que é na parte comercial de venda, que eu adoro, com ela que domina essa parte jurídica, burocracia em geral, que para mim era um desafio, sabe? Então, para ela domina bem. Então, o que a gente conseguiu foi isso mesmo. O que deu certo? O Vinícius ficou com essa parte comercial, o menino simpático, gente boa. E eu já fico com a parte burocrática. E acho que se todo corretor pudesse, né, fazer isso, que eu sei que tem gente que é tudo. Ele que mostra, ele que faz o contrato, ele que vai na caixa, ele que vai da prefeitura, no cartório. É legal, só que eu vejo que os corretores pegarem um pouco dessa parte de burocracia mesmo, de algumas coisas são chatas, tem situações que deixam a pessoa chateada, isso atrapalha também vender. Porque, às vezes, se você está preocupado com um cliente que deu algum problema ali na renda, algo na matrícula que precisa consertar, que está irregular, o próximo cliente que você está atendendo, você acabou de receber um telefonema do cartório com um problema, você não vai atender com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria. Sim. Porque você já está vivenciando situações, seja problema, o cliente reclamando que você está demorando, o cliente querendo desistir, que se eu não assinar até sexta, acaba eu vou que desmotiva. assinar. O cara fica desmotivado. Você fazer tudo é muito difícil. É muito difícil. Gente, empreender não é fácil não, tá? Não. Eu brinco que quando a pessoa é sozinha, é eu presa. Eu presa. Eu presa. Eu ouvi já falar que é eu presidiário. Também tem esses casos, né? É um cara que é preso na empresa e não consegue fazer nada, né? Só vira trabalhar. empregado da própria empresa, não tem férias, não tem descanso. Às vezes vive correndo para lá e para cá só apagando incêndio, né? E não desfruta daquilo que um dia foi um sonho, né? Porque você abre uma empresa muitas vezes baseado num sonho que você tem, em alguma coisa que você ama muito fazer. E aí esse sonho vira um pesadelo, né? Porque aí você começa a enfrentar as dificuldades ali. Exatamente. É complicado, não? Tem até aquele livro, né? O Mito do Empreendedor. Tem muita gente que acha que é empreendedor e, na verdade, ele só é o funcionário que não tem carteira assinada da empresa. Exatamente. E é o que mais trabalha, é o que menos ganha, às vezes, né? Até já teve caso aí do funcionário ganhar mais do que a gente, cara. Pô, mas porque, né? A gente vai amadurecendo. Má gestão também, né? Má gestão. Mas é interessante porque teve um episódio aqui, acho que foi com a Tamires Mairim, que eu falei sobre isso. A gente não é ensinado a empreender. Não, isso deveria ser ensinado na escola. Tem algumas escolas que têm agora empreendedorismo, né? Agora a gente tem um movimento, tem o Empretec também. Na verdade, não é de agora, né? O Empretec já tem há bastante tempo. Que também é um curso, né, para formação ali de empreendedores. Mas, de forma geral, a gente começa a empreender e começa a se desenvolver ali, né? Aos trancos e barrancos. A gente não recebe uma formação ali desde a escola para isso, né? Então, vai no dia a dia mesmo, né? A gente aprendeu muito, assim. Depois que a gente abriu a imobiliária lá no bairro chama Floresta Encantada, lá é um bairro novo e não tinha nada. Pra você ter noção, a gente fazia xerox lá na imobiliária pro povo. Nossa! Pra você ter ideia. Então, às vezes eu tava atendendo um cliente na mesa e aí começava a fila lá fora para tirar xerox. Eu falei, não, tá errado isso aí. Aí o que a gente fez? Eu abri uma papelaria lá, em paralelo à imobiliária.
Falei, não, vamos abrir uma papelaria. Aí a gente abriu essa papelaria, ajudou muito a gente a aprender essa parte de gestão também. Porque a gente já abriu ela com funcionário, tudo certinho. Eu fiquei lá algumas vezes, mas só quando ela faltava, aí eu ia. Mas tudo bem planejado, bem gerido. A gente até tirava pouco dinheiro de lá, sempre reinvestindo. A gente começou com ela pequena, depois aumentou. Aí a gente chegou numa fase que a gente falou, não, ela tá legal, vamos vender. Aí a gente fez um equity dela, que massa. Que legal. Vendemos a papelaria. Hoje ela funciona até hoje. Mas a gente começou com sistema, com tudo. Entreguei ela redondinha, né? Exatamente. Porque como a gente comprava muito material para escritório, não começava de comprar no supermercado ou na papelaria normal. A gente comprava caixa. Então a gente falou, vamos montar, o bairro já não tinha, né? Foi legal, foi bom. Mas, pessoal, uma pergunta que eu acho que é muito importante, né? Como essa sinergia entre vocês dois já evitou algum problema, assim? Ia dar uma grande besteira, e aí Karine, com o seu olhar, principalmente a Karine, né? Com seu olhar ali para a burocracia, conseguiu evitar alguma coisa? Eu já fiquei muito bravo com algumas coisas sem entender, sabe? Porque antigamente eu não entendia direito por que negava, sabe? Assim, pô, Karine, não é possível. Não é possível. Ah, não, eu rodei com o cliente, eu mostrei e tal. Libera aí, meu imóvel. Vinícius, isso vai causar problema. Não faz. Principalmente locação. Principalmente locação, mas na venda que enche mais os olhos, né? A questão o cliente quer realizar o sonho dele da casa e tudo. A gente está precisando também da comissão, enfim. Mas é melhor abrir mão ali da comissão do que ter um problema grande lá na frente. Exatamente. Aí, você comentando assim, eu lembrei de um caso que um rapaz, ele deixou o imóvel na imobiliária, entregou a matrícula, tudo bonitinho, o Vinícius fez, né? O trâmite, com autorização e tudo, e ele que morava lá no imóvel e tudo. E quando chega para a gente, né? Eu falo, vamos atualizar a matrícula, vamos tirar. Eu vi que tinha um outro proprietário. Ele tinha passado por outra pessoa, por algum motivo, né? Deu em garantia, mas de forma informal, sem ser banco, né? Então, não é algo que não tinha como. E ele estava no imóvel. Então, você vê, o cara é dono, está no imóvel, está com a chave, ele que abre e fecha o imóvel é dele. Quando a gente pega, não era. Aí eu falo, não, fulano tem procuração. Eu falei assim, não, eu quero conversar com o proprietário para saber se ele está ciente da venda. Né? E no meio da negociação, a gente fez uma chamada de vídeo, o cara nem mora aqui em Minas, né? Ele está em outro estado. E aí ele foi descrever a questão dos valores que ele precisava, que o cara estava devendo ele, né? E aí a gente foi ver que pelas contas de entrada, que entrar um lote, não sei o quê, se eu passasse todo o dinheiro em dinheiro pro cara, não ia pagar ainda a dívida, porque estava entrando no lote. Então a gente viu que na negociação não iria quitar a dívida, e qual que era o risco? A pessoa não assinar a escritura. Porque não tem problema o imóvel estar em nome de outra pessoa. Né? Desde que essa pessoa esteja ciente e queira vender, né? Às vezes acontece. Muitos pais, né? Tem pais que já deixam o imóvel no nome dos filhos, justamente para evitar gasto com o inventário. Então, ele já compra, joga no nome. 3 filhos, põe lá o nome dos 3 filhos, dos 2 filhos. Não tem nenhum problema, né? E aí evita o inventário e tudo. Não tem problema. Os seus filhos são cientes. Chega, a gente até pergunta, seus filhos são cientes? Vocês estão vendendo? Porque a matrícula está no nome deles. Tem, todo mundo concorda. Porque um que não assina já dá uma dor de cabeça, então não adianta. Então, realmente, qual que é a questão nossa? Assim, o Vinícius, ele capta, pega a documentação e a gente analisa e olha aquele negócio que eu te falei. Tanto as certidões, tanto de processo. Teve um outro caso também que a minha está vendendo um lote muito barato. E aí eu falei, Karine, uma oportunidade, não sei o quê. Eu falei, não, legal, fulano interessou, peguei. Quando eu vi, ela já tinha um processo. Não tinha a penhora lá na matrícula, mas já estava em processo de execução. E o juiz já tinha Cisbaju, Sinaju, mandou já todas as pesquisas. Então, uma hora ia puxar que ela tinha o lote. Falei assim, olha, vamos abrir o jogo com ela, que a gente viu esse processo. Por quê? Ao invés do cliente comprar um imóvel e esperar que ela pague, seria melhor a gente já fazer já um combinado. Podemos depositar na conta desse rapaz que está te processando? Porque aí eu pago o que você está devendo para ele e o restante eu pago para você. Então, é esse tipo de coisa que a gente consegue com análise jurídica, porque, olha, você olha, não tem nenhum ônus no imóvel, porque você tira a certidão, não tem. Mas tem processos em que a pessoa ela não tem condições de arcar, né, com aquela dívida, que aquele imóvel poderia ser penhorado. Exatamente. E aí o povo já descarta, não tem a penhora, vamos vender.
Só que aí tem fraude de execução, tem um monte de coisa que pode acontecer. E o juiz pode entender que isso é uma dilapidação de patrimônio. Isso que é a fraude de execução. Entendeu? As palavras difíceis, né? Mas já tá aprendendo, né, Vinícius? Já, mas é porque eu explico isso para ele, que ele fala, não, mas aqui não tem nada, no imóvel não tem nada. Eu falei, tá, mas pelo nível de insolvência dessa pessoa, pode dar problema lá na frente. Então, vamos ver se ele tem mais patrimônio para cobrir. Então, tem hora que eu abro o jogo mesmo de um jeito assim, que a pessoa até manda até o imposto de renda para provar que ela tem condição de arcar com outras coisas esse determinado processo. E isso aí é tudo dentro da negociação. E eu, quando manda a documentação, eu falo, ó, pede ele tal documento para comprovar. Pede isso. E aí, é nisso. Por isso que todo profissional é importante, né, gente? Imagina como que seria a sua vida se não tivesse carinho. Eu agradeço a Deus todo dia, porque... Não, e corretor tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. É muito sério, né? Às vezes a gente acha, é só comprar, só vender. Cara, não tem muita coisa ali que pode dar um grande problema. O pessoal pega muito modelo na internet. Não, tem na internet. Só que agora o pessoal da internet está ficando até mais esperto. Eles estão cobrando. Eles põem o modelo e ainda cobram para você ter acesso. Você lê só o início, aí depois você tem o acesso ao documento todo, você tem que pagar. Mas aí o pessoal ficou meio assim, joga lá no Google, hoje, né? Vamos jogar na inteligência artificial. ChatGPT. Ajuda, né? Mas tem que mas tomar não substitui um profissional de jeito nenhum, né, gente? Tem que tomar cuidado com isso, porque as pessoas agora estão usando o ChatGPT como se ele fosse o mago do supremo, né? Tem que tomar cuidado. Não vai nem no médico mais. Eu olhei aqui, fazer uma consulta aqui na doutora Você GPT. Aí eu expondo, meus amigos. Eu tenho uma amiga, não vou falar o nome dela, obviamente, mas ela pede o chat para poder ler o resultado dos exames dela. Você tem noção? É mesmo? Qual que é a lógica, gente? Não, para ela chegar já com argumento com a médica fica pé da vida com ela. Porque os médicos, quando você fala, não, que eu olhei aqui no Google, eles já ficam bravos agora. Fica bravo. O ChatGPT falou que eu tô com tal doença. Nossa, o cara já fica preocupado, né? Aí chega lá, não é bem assim. Imagina, gente. Oh, meu Deus. Gente, vamos usar a tecnologia com sabedoria, por favor. Com consciência. Mas eu quero dicas. Me deem dicas, que quero comprar um imóvel. Quem está nos assistindo aí, vai lá procurar vocês para comprar um imóvel. Vamos colocar 3 dicas aí para quem quer comprar um imóvel. Primeira coisa, né? É saber bem a região que ela quer. Depois, entender o que ela pode, né? Se ela for comprar à vista, você já sabe quanto que você tem no banco, então beleza, tá tranquilo. Agora, se você for fazer um financiamento, bora fazer uma simulação, entender como que funciona a questão da entrada. Hoje em dia está muito difícil, porque antigamente a gente vendia muito imóvel 100% financiado, né, gente? Hoje em dia não está dando mais, não. É meio complicado, né? E, de fato, ter a consciência de que, para dar o primeiro passo, a gente precisa começar com o que a gente pode. Depois, a gente comprar, de fato, o que a gente realmente sonha e não deixar isso te travar para poder realizar o seu sonho. Começa, depois você vai melhorando aí com o tempo e tudo. O primeiro passo é muito importante. Agora, da minha parte, seria, primeiro, certificar se de fato é o proprietário do imóvel. Então, uma atualização de matrícula, coisa de R$40, gente. Você já mata aquilo tudo. Dá uma olhada na matrícula em si mesmo, para ver se tem algum ônus. Porque a matrícula boa que ela conta, né? A história toda do imóvel. Até de forma mais didática, né? Sempre falo, a histórica do imóvel está tudo lá. Então, se tem um financiamento, se já quitou, vai estar lá. Que legal. Né? Então, você consegue ter acesso. Certidões. Então, não ficar focando só no imóvel. O IPTU está pago. Tá, mas e aí como é que está o CPF também de quem está vendendo? Né? E ficar bem atento à questão do contrato. O contrato tem algumas cláusulas, né, que são principais. Questão de entrega do imóvel, prazos para registro. Tem muito contrato que eles colocam, então tem que seguir esse prazo. Então, se tiver um prazo muito curto, você conseguir, na negociação, dilatar a questão desse prazo. Olhar nas entrelinhas mesmo, se tem algum combinado. Uma coisa que é massa, assim, o pessoal não quer pôr no contrato. Não, mas esse aí a gente já combinou. E não coloca no contrato. Não existe isso, gente. Na hora da parte judicial, é o que está no contrato. Exatamente. Que manda. Então, o pessoal... Não, conforme a gente combinou, a gente vai fazer, tá? Mas não coloca no contrato. Então, coloque no contrato.
Você me lembrou de uma coisa. Eu assisti o filme Fome de Poder. Esse é. O aperto de mão. Ó, pra quem não assistiu, porque eu também vi esse final de semana agora. Conta a história do McDonald's. Eu saí morrendo de raiva nesse filme. Eu não... Ray Kroc. Pois é. Não, eu não fazia ideia de que a história do McDonald's era assim. Mas sem dar muito spoiler, gente, não façam contratos de boca, porque vocês podem se ferrar. Exatamente. Tá? Assistam o filme que vocês vão entender. Exatamente. E para você que for comprar um imóvel em condomínio fechado, tentar entender de fato qual que é o perfil do condomínio. Que isso é importante, porque lá onde eu atuo tem vários perfis de condomínio, né? Se o cara quer um condomínio mais sossegado e tudo, lá tem. Agora, se ele quiser um mais agitado, tem também. Tem também. Só que assim, é bom você ir por certo, não vai só pelo preço, porque às vezes se você é mais agitado e você vai para um condomínio que é muito tranquilo, você não vai gostar. Você vai querer fazer muita festa ali, o pessoal vai reclamar, você não vai adaptar no local. E se você é mais do sossego e você vai ali para um condomínio que só porque tem muito status, tem uma lagoa, o pessoal já vai saber qual é. Você às vezes não vai adaptar também, porque vai te incomodar muito, né? Se você o pessoal gosta de jet ski, de farra. É muito... não, assim, eu ia falar que é muito bom, que você fala mulherada, é muito complicado. Já não pode falar. Mas é um condomínio muito bom, muito bonito, inclusive. Mas, assim, lá o pessoal é mais jovem, já gosta mais ali de uma festinha, um negócio assim. Então, se você já é mais velho e quer o sossego, é bom você já ir para um outro condomínio. E se você está comprando para moradia, né? Porque a minha próxima pergunta é sobre investimento. Mas para moradia, geralmente a pessoa sonha com aquilo ali a vida toda, né? Até chegar naquele patamar de comprar aquela casa que ele quer. Imagina se comprar uma casa que não tem sossego, gente. Nossa, misericórdia. Não, isso aí, independente se é condomínio ou não. Até né, cidade, tudo. Por isso que a gente fala, é bom às vezes você ir mais de uma vez no imóvel e em dias diferentes. Porque às vezes você vai só no final de semana e aí tem um sossego. Mas às vezes durante a semana tem sei lá... é mais assim, o pessoal vai durante a semana, tá tranquilo. Aí no final de semana o bicho tá pegando. Mas tem ao contrário tem também, lugar que é ao porque na contrário. cidade, às vezes, por exemplo, aqui o prédio é comercial. Aí você vai comprar aqui do lado, não, você vem só final de semana, as empresas estão todas fechadas, tá tudo ok. Aí depois você vem durante a semana, você não consegue nem estacionar na porta da sua casa. Exatamente. Isso acontece mesmo. Eu agora quero comprar uma casa, tá? Porque eu tô cansada dos meus vizinhos no apartamento. Mas é bom, só. Não, já rolou uma OBO ontem no grupo de condomínio, gente. Só Jesus. E eu era síndica. Até ontem eu era síndica. E aí eu já entreguei meu... Na verdade, estou entregando agora em maio. Mas, gente, apartamento, pelo amor de Deus, tem uns filhos de umas boas, de umas mães, para não falar outra coisa, que só Jesus Cristo. Precisa muito agir do Espírito Santo na vida da gente. Tem que orar muito. Não é? Mas, minha próxima pergunta era sobre comprar para investir. É muito diferente de comprar para moradia, de investimento? Então, tem. Se você for comprar para investimento, aí tem várias modalidades, né? Você pode comprar ali, por exemplo, um imóvel de leilão, que é uma excelente também oportunidade, né? A gente compra abaixo do preço de mercado, reforma, vende, a gente já fez muito isso também. Sim. E é muito bom. E tem também aqueles imóveis que estão precisando de reforma, aí a gente compra para poder reformar e vender. Também é uma excelente oportunidade. E a pessoa que está vendendo também, ela tem que estar ciente para o público que ela quer vender. Se ela quer vender muito rápido, tem essa opção da gente poder oferecer para o investidor. O investidor vai oferecer aí abaixo do preço de mercado, mas ela vai ter a liquidez imediata, então para ela pode resolver o problema e ela já seguir com a vida dela e o investidor começar a fazer ali o que ele quiser para poder vender, né? O imóvel depois, ou alugar, enfim. Mas é muito bom. É uma excelente oportunidade aí, até para quem é corretor de imóveis mais velho de mercado, eu aconselho. Você está no melhor mercado, assim, para mim é um dos melhores mercados que tem, é o mercado imobiliário. Ele dá a oportunidade de a gente ganhar bastante dinheiro, enfim, sabe? Assim, muito. Mas e as oportunidades chegam para vocês primeiro pra né? gente. E a gente... assim, e quantas oportunidades que às vezes eu poderia ter pegado e passei para os outros. Entendeu? Então, assim, vale muito a pena a gente estudar, investir. Um livro que eu li que me fez abrir muitos olhos para isso é o Pai Rico, Pai Pobre. O cara, ele olhava primeiro assim, o que o corretor está investindo? Que eu vou investir também. Ou então, assim, vai avaliar pelo que o cara faz. Então, eu te ofereço uma oportunidade, mas por que eu também não pego? Entende? Então, assim, hoje em dia, quando eu vou oferecer, eu falo assim, é uma oportunidade boa e se você quiser, eu até posso entrar com você. Então, o cara ainda
pega mais credibilidade ainda, que realmente o negócio é bom. O pessoal até, hoje em dia, até me chama assim, ó, Vinícius, eu entro, mas se você estiver junto. Então, os caras sabem que eu já vou vender. Né? Já. Ele já mudou, como é que fala, o time dele já mudou, porque antigamente o corretor ele é sempre aquele intermediário, né? Então, acho que o corretor hoje, para ele ser bem sucedido, ele também tem que aprender a aproveitar as oportunidades. Isso é tão bom mesmo, então... Ó, uma frase que falaram comigo, que marcou muito também, é o seguinte: a corretagem, ela paga a conta. O que vai te deixar rico é o investimento. Boa. Bom pensamento. E a gente vê realmente colegas do Vinícius, que já é anos de mercado, o Vinícius entrou, até achava que o Vinícius era furo na ponta, né, Vinícius? Já teve essas... Não, gente, eu realmente, quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu não era muito bom de venda. Eu cheguei a ouvir um cara falar comigo assim, ó, se você for trabalhar com venda, você vai morrer de fome. Só que eu peguei aquilo ali, coloquei como revolta e falei assim, eu vou provar para esse cara que ele tá errado. E estudei, fiz tudo que precisava fazer e fui melhorando aos poucos. E hoje, graças a Deus, a gente vende bem. Exatamente. E aí acaba que tem corretores que é só corretores. E aí, em qualquer crise, seja o banco para de financiar, seja um problema mesmo financeiro do país, aí a pessoa passa aperto financeiro, a gente volta ao que a gente estava falando lá no início. Então, o corretor tem que entender de gestão, não somente de venda de imóvel. Se reinventar constantemente, Exatamente. né? E para os nossos ouvintes aí, telespectadores, adoro essa palavra, que agora estão querendo comprar um imóvel, como é que acham vocês? Então, a gente tem as nossas redes sociais, que é a MQ Prime Imóveis, lá a gente posta os imóveis que a gente tem o nosso canal no YouTube também, que é MQ Prime Imóveis lá também. E eu tenho o meu Instagram, que é o Eu Vinícius Marques, que lá a gente posta os imóveis, mas também temos aí a consultoria para quem quer entrar para essa profissão de corretor de imóveis, a realizar aí os sonhos dos clientes e ao mesmo tempo os seus também. Isso aí. Que é muito importante, né? É o melhor. Não é que é melhor, mas é bom também, né? É bom também. Exatamente. E meu Instagram é Karine Marques 1. Né? Lá, de vez em quando, a gente posta algumas dicas, põe algumas perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida, abrindo uma pergunta lá, aproveita a oportunidade, que dependendo da pergunta, a gente responde lá mesmo, faz vídeo. E é uma forma de interagir, a gente trocar ideias, porque tanto corretores como compradores e vendedores, é bom quando todas as partes têm ciência de qual é o seu papel, né? Realmente na compra e venda, ou seja, na locação, isso facilita para qualquer profissional. Você tem que explicar sempre nos mínimos detalhes, gera muita dúvida e é algo complexo. Então, o que você estou querendo vender. Peraí, então, o que eu preciso fazer? Meu nome está limpo? Como é que está a questão do imóvel? O imóvel está adequado para ser mostrado? Eu vou comprar. Meu nome está limpo? Mas não tem ali. Como é que está? Se vão comprar à vista, não tem problema, não. Né? Mas eu falo assim, você se preparar para aquele momento. Né? Os vendedores também, o Vinícius tem um conflito lá com alguns clientes, o seguinte, a pessoa põe a venda, mas ela não está preparada para desapegar do imóvel. Isso acontece também. Então, você vai vender, então tem que estar preparado. Você vai comprar, você já olhou tudo, a questão de você vai mudar de localidade, como é que vai ser a escola, trabalho, percurso, como é que vai ser? E o corretor também, ele sabendo, você recebeu uma dúvida, você tem conhecimento suficiente para passar segurança? Ou você, não, isso eu vou ter que olhar. Início, que acho isso aí que a Karen falou, é muito importante, viu? Você está realmente preparado para vender um imóvel, que já aconteceu tanto de eu, às vezes, fazer todo o trabalho do anúncio do imóvel, a gente gasta com tráfego pago, com portal, site e tudo, e na hora que eu consigo o cliente para poder comprar um imóvel, ele fala, nossa, mas vendeu tão rápido. Eu achei que ia demorar mais. Acho que eu não vou vender mais, não. Já aconteceu. Então, hoje, sempre quando eu vou pegar um imóvel para vender, que eu sinto que a pessoa ainda está com o coração ali apegado, eu já pergunto, olha, você está realmente preparado para poder vender? Pode acontecer da gente vender rápido. Então, já vai fazendo um exercício aí de visualização para você, vendo você sair aí do imóvel, você já procurar um outro imóvel. Então, para você realmente desapegar, para você vender com tranquilidade. É bom que lá com vocês já pode vender e comprar outro. E acontece. É isso? Acontece. Não, a gente está até finalizando uma agora, que é isso mesmo. Vendeu um apartamento no Buriti e está comprando a casa no condomínio fechado.
Ah, maravilhoso. Bom demais. Bom, então, pessoal, muito obrigada por terem aceito nosso convite. Nossa, foi ótimo. Foi um Obrigado prazer ter mesmo. vocês dois aqui. Espero que vocês vendam muitas casas, realizem Amém. muitos sonhos Opa. e cresçam cada dia mais. Muito sucesso para vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E quem sabe daqui a um tempo eu vou lá comprar minha casa Oh, também. vai Mas ser o um meu tem que prazer, ser no viu? sossego. Aí, Porque eu ó. não gosto de bagunça, não. Já tem o lugar certo para você. Aí, tá vendo? Eu vou lá comprar minha casa. E, pessoal, espero vocês toda segunda-feira, às 19 horas, no YouTube. A gente se vê. E até lá. Um beijo. Fiquem com Deus. Com Deus, Tchau, até tchau. mais. Tchau.